Pois bem, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Tome assento, por favor. Estamos felizes nesta noite em poder, hoje, estar aqui no Parque Três Marias, revendo o pastor, os obreiros que aqui servem, nossos companheiros que militam no trabalho do Senhor, e a benção continua, não é, pastor Orlando? Ô, glória! Jesus é bom. Nós recebemos o convite do nobre coordenador de missões para hoje estar aqui com a igreja, trazendo uma palavra. E a gente louva a Deus pela oportunidade que Deus nos dá, em poder, junto com o povo de Deus, falar a palavra do Senhor, que é vida, é poder, é graça, é aquela que abençoa a nossa vida, e a gente louva a Deus por isto. Hoje, sendo um culto missionário, um culto de missões, nós louvamos a Deus porque somos nós filhos da obra missionária. E como filhos da obra missionária, também temos aquela força no trabalho missionário. Nós que servimos a Deus 45 anos pastoreando, hoje já tem um ano que nós estamos licenciados e cooperando com os nossos nobres nas congregações, temos alguma agenda que, assim, nos convidaram para estar na sua congregação, e assim queremos cumprir e estar servindo a Deus com alegria. No trabalho da obra de Deus, obra missionária, nós tivemos a graça de estar na presença do Senhor e ser levado por Ele para fazer também obra missionária aqui no Brasil. E a gente louva a Deus porque quando, aos meus 25 anos de idade, nós, novinho, fomos chamados e empossados em uma igreja pelo pastor José Ezequiel, saudoso memória, para ali estar servindo. E depois de 4 anos, fomos para a cidade de Airuoca, aqui no sul de Minas. E aí então nós fomos provando a obra missionária. Naquela época, em 84, Airuoca era uma cidade pequena, com muita dificuldade. Era pouquíssimos crentes que ali tinha naquela congregação. Então provamos ali uma verdadeira obra missionária servindo naquela cidade. Porém, quando nós ali naquela cidade chegamos, deparamos com a cidade de Seritinga, 30 quilômetros depois de Airuoca. Muitos daqui devem conhecer Airuoca, a cidade de Seritinga, a cidade de Carvalho, que está a 40 quilômetros de Airuoca. E então o Senhor que nos levou para Airuoca, ali nos usou para abrir trabalho na cidade de Seritinga, na cidade de Carvalho, quando ganhamos uma família na cidade de Carvalho, e através dessa família começamos a evangelizar a cidade, e hoje na cidade de Carvalho existe ali uma bela igreja, um bom templo e um grande número de servos de Deus que ali servem o Senhor, porque nós fomos usados por Deus, eu e a irmã Fatinha, ali está a minha esposa, para entrar naquela cidade evangelizando e ganhando alma para o reino de Deus. Como também na cidade de Seritinga, um casal que veio do Rio de Janeiro, através desse casal começamos a evangelizar a cidade, ganhando almas e batizando. Ali a obra começou, na cidade de Seritinga, um bom trabalho, uma boa igreja construída com casa pastoral e um bom número de crentes servindo. Quando entramos na cidade, não tinha crente, mas hoje tem uma multidão, um povão servindo a Deus. E eu louvo a Deus porque Ele nos levou para Airuoca, para a cidade de Seritinga, Carvalhos, para ganhar almas para o reino de Deus. E a obra do Senhor em Airuoca crescia, em Seritinga crescia, em Carvalho crescia, porque o Senhor estava à frente para salvar, batizar com o Espírito Santo, curar e abençoar um povo. Então a gente tem, querido, no sangue, este trabalho de missão, essa obra missionária. E hoje, depois de 45 anos servindo, nós licenciados, estamos nós servindo nas congregações. Depois dos 70, alguém chama, agora é ancião. E então a gente já com a idade, né, chegando perto dos 100 anos, né? A gente precisa então estar cooperando e deixando os novos trabalharem, os novos missionários avançar
porque a obra é de Deus. E aquele que Deus chama, chama para usar, ganhando almas para o reino de Deus. E aí então a gente louva a Deus em poder hoje olhar pela cidade ou para a cidade que passamos, no sul de Minas, no leste de Minas e algumas aqui no Vale do Paraíba. Olhamos o trabalho e louvamos a Deus, porque muitas delas, quando chegamos, era um grupo pequeno, mas quando deixamos um bom número, e este bom número foi crescendo. Este bom número hoje tem uma boa igreja, são eles um bom número servindo e glorificando a Deus Todo-Poderoso. E aí então, querido, nós que servimos ao Senhor, sempre damos graças a Deus, porque Ele tem cuidado de nós. Amém, igreja? Queridos, nós temos uma palavra da parte do Senhor, que aqui está, no livro de Reis, no livro de 1 Reis, no capítulo 18, 1 Reis, capítulo de número 18, e o versículo de número 39, assim diz a palavra do Senhor: o que vendo todo o povo, caiu sobre eles seus rostos e disse-lhe: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Quando diz amém? Você pode repetir: só o Senhor é Deus? Mais uma vez. Pela terceira vez. Só o Senhor é Deus. Quando o povo recebe algo da parte de Deus, quando o povo vê Deus operando, não tem outra maneira senão dizer: só o Senhor é Deus. E nesta noite, nós que aqui estamos congregando, adorando o Senhor neste culto de missões, ouvindo os louvores, os testemunhos, a palavra do Senhor, não podemos deixar de dizer que só o Senhor é Deus. Porque é Ele que nos salvou, é Ele que nos tirou do lamaçal, da sarjeta, nos levantou, deu-nos um banho com o chuveiro da graça. No chuveiro da graça, no banho do sangue de Cristo, nos purificou, e aqui estamos nós, lavados, remidos no sangue de Jesus, e dando glória a Deus e dizendo: só o Senhor é Deus. Nós louvamos a Deus, meus queridos irmãos, porque a palavra do Senhor, bênçãos que ela é. Vemos aqui no livro de Reis, no capítulo 17, quando Elias, diante de Acabe, ele dirige a palavra e dizendo: não haverá chuva, não haverá orvalho, segundo a minha palavra. Olha só, um homem a serviço de Deus, um homem orientado pelo Senhor, e quando agora ele declara em que naquela região não ia haver chuva, nem orvalho, nem sereno, então fechou-se o tempo. Mas veio a palavra do Senhor a Elias, e este querido dizendo, veja bem, aqui no capítulo 17, no versículo de número 3, diz aqui a palavra: vai-te daqui e vira para o oriente, e então junto do ribeiro, ali em querido, daquele ribeiro beberás, ou junto daquele ribeiro, você vai ser alimentado. Então a ordem de Deus era para corvos levar comida. E aí então veja, meus irmãos, a obra de Deus, o milagre do Senhor. Ali estava Elias junto do ribeiro, ali estava Elias sendo sustentado, comendo pão e carne, e este era conduzido, levado por corvos. É a ordem de Deus. Quando Deus dá ordem, a coisa muda. Quando Deus fala, a coisa muda. E ele, durante o tempo da seca, junto do ribeiro, bebia, comia pão e carne, porque Deus tinha os seus mensageiros para sustentar. E quando se passa os tempos em que chuva não tinha, as águas foi diminuindo, o ribeiro secou,
e veio a ordem do Senhor então para Elias, para que se levantasse, e então dirigisse, meus queridos, para para Zarefate. E ali então disse: olha, você vai, porque lá uma mulher vai te sustentar. Olha só. E ele então levanta e caminha, vai. E ali, junto de Sidom, quando encontrava uma mulher na porta da entrada, que estava apanhando lenha, e quando ele olhou para aquela mulher lenhando, ele pediu para que aquela mulher os trouxesse um pouco de água. Era uma viúva, a qual estava a serviço de Deus. Oh glória, olha só. E ele pediu água. E aquela mulher, quando virou para buscar água para o homem de Deus, ele disse: traz também um bocado de pão. E ela então disse: vive o Senhor, porque não tenho senão um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, a qual vou fazer um bolo pequeno para mim e o meu filho comer e esperar a morte, porque a seca não tem alimentação. Mas Deus disse que aquela mulher ia alimentar o profeta. E aí entra a provisão de Deus, aí entra a mão de Deus operando. E Elias diz para aquela mulher: olha, primeiro vai e faça um bolo pequeno para mim, traga primeiro e depois para vocês. E ela obedeceu a palavra do homem de Deus e foi, fez o bolo. Mas quando a farinha era levado, ou seja, a massa, maciado e levado para assar, a farinha não acabava, sempre tinha, pois ali estava multiplicando. Quando ela tirava, tinha outra farinha, tirava, tinha outra farinha. O azeite é a mesma coisa, era um pouquinho de azeite numa botija, mas ela colocava o azeite aumentava na botija, porque a mão de Deus estava naquele lugar. Deus disse a Elisa: olha, a mulher vai te sustentar. E a mulher que Deus disse que iria sustentar, ela recebia a graça e o poder para trabalhar, e Deus para multiplicar. E todo o tempo então que ele esteve naquele lugar, ele comeu, a viúva comeu, seu filho comeu, porque Deus multiplicava o azeite, a farinha, porque Deus é Deus de vitória. Ele tem cuidado de nós como igreja, porque Ele nos ama. E aí, querido, veja que então o tempo se passa, 3 anos naquela localidade, chuva, nada, seca bastante. Aí a dificuldade, porém, diz aqui a palavra do Senhor que naqueles dias que estava ali junto da viúva também vem falecer o seu filho, adoeceu e não tinha mais fôlego, ele estava morto, diz aqui a palavra. E ela reclamou para Elias, e Elias tomou a criança dos seus braços, entrou no quarto, mediu sobre o menino a cama, e ali começava a orar para aquele que estava abençoando, aquele que estava para operar milagre. E orando, o menino reviveu. Sabe o que é isto? O menino ressuscitou. Não havia mais fôlego no menino, porque estava morto. Mas o homem de Deus orou ao Senhor, e o Senhor devolveu a vida daquele menino e entregou à mãe. Olhando para nós no sentido espiritual, meus irmãos, nós estávamos mortos em delito de pecado. Nós estávamos neste mundão de pecado, arruinado, perdido e condenado, mortos, separados de Deus. O pecado que nos separou de Deus fez com que na distância nós não pudéssemos ver a salvação. Mas o Senhor Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para a salvação de todo aquele que crê.
enviou seu Filho ao mundo para nos salvar, nos resgatar. Ele, Jesus, veio para nos religar com Deus novamente. O pecado que nos desligou, Jesus veio e, pisando sobre a cabeça daquele que gera o pecado, esmagando a serpente, Jesus então religou você novamente com Deus. Obra do Calvário, sangue derramado, vida de Jesus para a nossa vida, e religou, e hoje estamos aqui com Deus, dando glória a Deus e aleluia, e dizendo: só o Senhor é Deus, porque outrora no passado nós não tínhamos direito de estar aqui, não podia estar neste santuário entre os santos, porque o pecado nos separava, mas aquele que nos chamou, e pelo poder do sangue resgatou, nos colocou nos lugares celestiais em Cristo. E hoje estamos aqui como igreja, juntinhos, louvando e adorando aquele que vive e reina para todo sempre. Oh, glória a Deus, aleluia! O menino foi ressuscitado, porque Deus estava cuidando daquela mulher também, cuidando de Elias. E chegou o momento então que Elias vai apresentar Acabe. E aí eu louvo a Deus, meus irmãos, que quando Elias chega e apresenta Acabe, Acabe dirige para ele as seguintes mensagens, dizendo: tu é perturbador de Israel. Elias toma a palavra e diz: eu não, mas tu e teus pais, ou teu pai, ou tu, a tua família, vamos assim dizer, é aquele que tem perturbado, é aquele que tem causado esta tormenta em Israel, porque deixou de servir a Deus verdadeiro, desviando-se da verdade. E aí, quando, querido, a nação, ela toma rumo diferente, quando um povo toma rumo diferente, sai da vontade de Deus, o prejuízo vem. Naquela região, a seca era braba, a dificuldade era grande, porque desviaram. Mas quando então agora, deparando naquela conversa de que és perturbador de Israel, Elias então convida: olha, eu quero ter uma palavra com vocês lá no Monte Carmelo. Junta aí os 450 profetas, junta todo o povo, vai, porque lá eu quero ter uma conversa com vocês. E eles então ajuntaram, e ali então, quando agora Elias toma a palavra, Elias dirige para eles dizendo que ele estava cocheando em dois pensamentos. Até quando cocheais em dois pensamentos? Se Deus é Deus, siga-o. Se Baal é Baal, siga-o. Porém, eu tenho um desafio. Tomemos 2 bezerros, dividindo, vamos colocar sobre a lenha, isto é, um sacrifício ia ser feito, um holocausto ali ia ser levado para a prova de um desafio. E aí então, tomando eles 2 bezerros, porque viram que a proposta, o desafio era bom, diz aqui a palavra, eles gostaram. E então tomaram o bezerro, dividiram em pedaços, colocaram sobre a lenha. E Elias diz: olha, vocês são em maior quantia, vocês são em maior proporção, então vocês primeiro vai buscar o teu Deus. E eles então, colocando o bezerro sobre a lenha, começou a buscar a Baal. Baal manda fogo, porque o desafio era colocar o bezerro sobre a lenha, buscar a Deus, e o Deus que responder com fogo, este é o Deus verdadeiro. E eles buscando Baal, manda fogo, Baal não pôde responder. E quando estava passando o meio-dia, Elias então dizia a eles: olha, clama mais alto, ele é um Deus, pode estar dormindo, pode estar viajando, grita, chama mais alto, quem sabe ele está cuidando de algum negócio, e ele vai escutar. E eles clamavam, pedia Baal,
e nada. Começou a retalhar seu corpo com faca, com lança, derramar sangue. Era costume da época, quando na dificuldade não conseguia alguma coisa, se retalharem. E quando Elias agora olha para aqueles que ali estavam, e nada da resposta, Elias tomou a palavra. Para, agora é comigo. Agora é comigo. Parou todos e olhando para Elias agora foi necessário fazer o quê? Um novo altar. Consertar o altar. Tomaram 12 pedras, representando as 12 pedras, as 12 tribos de Israel, e então ali construindo, reparando um novo altar. Coloca-se a lenha sobre aquele altar. Coloca agora os bezerros sobre aquele altar. E agora Elias vai falar com aquele que pode responder. Elias agora diante daquela multidão, grande parte ensanguentado, em retalhar-se com faca, com lança, Elias começa a falar com o Deus Todo-Poderoso. Eita coisa boa, hein? Aleluia! E aí vem, meus irmãos, a oração que responde: Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, mostra para que esse povo que tu és o Senhor, que tu és Deus, manda fogo. E aquela oração subindo, Deus faz cair fogo do céu. O fogo veio sobre o altar, queimou o bezerro, queimou a lenha, as pedras, mas só isto. Quando ele fez o altar, colocou a lenha, ele disse: olha, joga água. E eles jogaram água. Pela segunda vez, água. Terceira vez, água. Era muita água, em que então encheu em volta do altar. Em volta do altar estava ali rego, valetas, e encheu-se de água. E quando o fogo caiu, queimando no altar, lambeu até as águas que estavam em volta do altar. Porque Deus é Deus de resposta, Deus é Deus de vida, é Deus de poder, é Deus que impere, que opera. E quando o fogo cai, em que a multidão de descrentes, de desviados, viram a obra de Deus, não teve outra coisa senão reconhecer. E agora começaram a dizer: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Eles viram a mão de Deus, viram Deus através do fogo, a resposta do homem de Deus. Pois aqueles que servem a Deus com fidelidade, eles têm a graça de falar com Deus, e Deus imperar, operar e fazer maravilhas. E hoje, querido, veja bem, nós que servimos ao Senhor, nós que estamos na igreja, cada um de nós temos um altar diferente do outro. Cada um de nós temos um altar. O altar da oração, o altar da família, o altar e vários altares. E muitas das vezes, para que tenhamos sucesso, a bênção de Deus sobre o nosso altar, é preciso muitas vezes nós consertar alguma coisa, reparar alguma coisa, algo que está faltando no nosso altar, para que a resposta de Deus venha, para que a resposta de Deus aconteça. Então é momento de nós pararmos, quando precisamos de algo e parece que não está dando certo, quando buscamos e parece que então está como que pedra, batendo em pedra e não tem resposta, mas a continuação em buscar, em bater, consertando, procurando consertar algo,
faz com que Deus manifeste o teu poder e a tua glória. E a bênção acontece. A bênção, ela chega. Então são muitos momentos que nós buscamos e parece que nada. É momento de refletirmos. É momento de pararmos. Senhor, onde é que eu errei? Como posso consertar? Como eu posso fazer para que venha eu lhe agradar e que a tua resposta, a tua vitória, a tua bênção chegue? E Ele, o Espírito Santo, vai nos orientando, vai nos revelando como nós melhor consertar o altar, melhor fazermos com que a glória do Senhor se manifeste, ou que a bênção chegue, em que a vitória aconteça. E aí então, queridos, lembre-se que o Senhor é Deus e tem a bênção e a vitória. Precisa da graça do renovo, fogo do Espírito Santo na vida. Quando Deus desce fogo no altar, trata-se do símbolo de Deus, fogo. E muitas vezes nós, meus irmãos, precisamos mais fogo do Espírito na nossa vida. Buscar-nos de maneira mais sincera, mais dedicada, para que o fogo aconteça. Hoje, nos dizem que vivemos, há muitas coisas que vêm nos impedir em que sejamos ou que recebemos maiores bênçãos. É preciso nós dar uma parada e reparar, para que o fogo continue, o Espírito manifestando, a glória do Senhor operando, tanto no lado espiritual renovando, nos fortalecendo, batismo com o Espírito Santo. Quando no dia de Pentecostes, em que estavam os discípulos reunidos, em que desceu fogo do céu, foi visto sobre ele língua repartida como de fogo. Línguas de fogo, isto é Deus manifestando no teu espírito para renovar, batizando, fortalecendo, animando ou inaugurando a igreja, a qual era nova na época. E esta igreja pentecostal do dia de Pentecoste é eu, você hoje. Essa igreja do dia de Pentecoste, ela permanece, porque nós estamos sempre na presença do Senhor e dizendo: Senhor, renova-me, Senhor, batiza-me, Senhor, me aviva, para que eu possa continuar glorificando e adorando o Senhor. Querido, e eu louvo a Deus porque quando então tudo isto acontece, em que o povo, ele dá glória a Deus, reconhece, então Elias agora, ele tem uma conversa com Acabe e diz: olha, eu vou orar para que Deus mande chuva, para que Deus mande a bênção que muito tempo Israel não recebia chuva. E ele vai com seu moço para a oração, sobe, e quando ali então ele ajoelha, bota a cabeça entre o seu joelho, 7 vezes ele mandou o moço: olha para a banda do mar, veja, contempla, veja aí, o que você pode ver? Não vejo nada. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, na 7ª vez que vês, o menino disse: olha, eu vejo subindo do mar uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. E aí Elias disse: então vai até Acabe, manda ele se preparar, porque vai chover. Vai chover! E o menino avisa Acabe: Acabe, agora prepara os seus para receber a chuva, porque a chuva só vinha segundo a palavra de Elias. E quando lá no monte orando, lá no monte diante daquele que responde, a chuva veio, a pequena nuvem, ela veio aumentando, o vento soprou, a chuva foi grande,
a bênção foi grande, porque chuva é bênção para a vida de todos nós. E se nós queremos chuva da graça de Deus, queridos, Ele tem para cada um de nós. Quando buscamos a Ele, você quer receber porção da chuva de graça? Porção da chuva do Espírito Santo? Lembre-se da oração de Elias, porque ele pode. E quando nós oramos, quando nós pedimos, a resposta vem. A oração feita em nome do Senhor, a oração em nome de Jesus, faz com que a chuva da graça seja derramada. E quando a chuva da graça derrama, eu farto dela, eu recebo a vitória, eu recebo a bênção. E a bênção para você, queridos, nesta noite Ele tem bastante, muitas bênçãos, porque Ele tem cuidado de nós. Ele cuida da sua igreja, porque nos ama. E assim continuemos nós na presença do Senhor, reconhecendo em que os homens de Deus falaram, oraram e Deus respondeu. Eu, você, igreja, somos filhos de Deus. E filho tem liberdade com o pai. Filho tem liberdade com o seu pai e a sua mãe, na sua casa, ao pedir. E nosso Pai Todo-Poderoso, nosso Deus que é Pai, é aquele que está sempre pronto a nos ouvir. Eu, você como filho e filha de Deus, lembre-se que o nosso Pai Todo-Poderoso quer nos ouvir. E hoje você tem a oportunidade de falar com o Pai, e Ele vai te ouvir. E segundo aquilo que você precisa, Ele as concede. Aquilo que é bênção para a sua vida, Ele vai dar. Aquilo que Ele vê que é para a tua derrota, para a tua perdição, Ele não dá. Mas o que é para a bênção, para prosperar, para fazer você feliz, Ele concede, porque é o Deus da igreja, é o nosso Deus que tudo faz, que tudo realiza, que tudo está pronto a nos fazer melhor. Que Deus abençoe, querida igreja. Continue orando pelo pastor Hermes, pastor Fatinha. Ali está a filha de Deus, 45 anos na obra, 52 de casado, 52 anos de casados, 45 na obra servindo. Agora a Fatinha, como crente, ela foi batizada em 66, no ano de 66. E muitos aqui foram batizados, Deus os chamou quando já há 60, 70 anos atrás. E esses crentes de 70, 80 anos atrás, o Deus lá do passado em que salvou, é o Deus que está salvando agora. É o Deus que opera agora, é o Deus que faz agora. Amém? Aleluia, glória seja o nome do Senhor. Sobre o Deus que servimos, Ele que está no nosso meio e tem o primeiro lugar na nossa reunião. É dele que falamos, é dele que testemunhamos, é dele que nós temos experiência, porque toda vez que nós aproximamos dele, toda vez que nós falamos com ele, ele nos ouve e nos abençoa. E foi nos dado a oportunidade para fazer um convite para você ser abençoado e mais abençoado. Somos igreja abençoada, e você pode ser muito abençoado neste momento e nesta hora, quando eu convido neste momento entre nós, há porventura alguém que deseja dar um passo para Jesus, recebendo Jesus no coração, aceitando Ele de uma maneira diferente, de uma maneira para desfrutar da salvação, das vitórias. Há porventura alguém que está no nosso meio e deseja Jesus, dar um passo, aceitar a Jesus, levanta a sua mão assim, vamos estar orando em seu favor. Tem porventura alguém que deseja Jesus no seu coração?
Alguém? Ou alguém que está afastado dos caminhos do Senhor? Alguém que parou ou tomou outros caminhos e quer voltar agora para Jesus? Tem alguém? Levante a sua mão assim. Vamos estar orando em seu favor. Se não tem, que Deus abençoe na graça do Senhor. Continue orando pelo pastor Hermes Fatinha.